Essa nona rodada de Shumatsu no Valkyrie está a cada momento me deixando mais surpresa na batalha do deus Apolo contra o rei Leônidas, principalmente depois da gente ver aquele ataque surpresa super forte do Apolo, usando a sua arma divina de uma forma completamente diferente para nocautear o rei Leônidas. Mas isso me faz pensar numa coisa: qual será o real potencial e o poder da arma divina do Apolo? Nós vamos descobrir isso juntos agora mesmo. Desde o capítulo 80 de Shumatsu no Valkyrie, nós vimos a apresentação da nova arma divina do deus Apolo, que é chamada de Fios de Ártemis, mencionando até mesmo que foi o próprio deus Apolo que fez a sua arma divina, que em si já é uma informação bastante interessante, já que acreditava que todas as armas divinas eram feitas por uma só pessoa específica, como por exemplo o Hefesto. Mas infelizmente, o foco do vídeo não é esse. Já no começo, quando a arma foi apresentada, nós vimos uma possibilidade do poder daquela arma ser mostrado durante a segunda página, onde ela estava se transformando em 3 objetos diferentes, 2 deles sendo armas de batalha. Uma harpa ou lira brilhante que ele usava para tocar músicas, um escudo usado para se defender de ataques de gigantes e uma flecha em seu arco que atravessa pedras, segundo a lenda de Delphi. E quando nós vimos aqueles fios de Ártemis realmente no meio do ato da batalha, nós acabamos pensando que ela poderia criar tudo que o deus imaginasse e também trazer à vida as mais inimagináveis armas para poderem ser usadas na batalha, e que isso talvez poderia fazer o Apolo ser um dos deuses mais fortes de todos, até mesmo um personagem dos mais fortes de Shumatsu. Por causa disso, ele também criou as suas novas manoplas, que por mera coincidência, ou talvez não, eram chamadas de harpa brilhante ou lira brilhante, o mesmo nome que foi mencionado quando a própria arma divina foi apresentada. E graças a isso, começou também ao mesmo tempo uma nova teoria sobre o poder da arma, de que ela poderia também se transformar naquelas 3 formas que apareceram lá no comecinho, já que ele também usa as manoplas com aquele nome bem similar, mesmo que não tenha a forma específica de uma lira. E ainda nessa mesma teoria, os fios de Ártemis, inclusive, foram capazes de bloquear o ataque do rei Leônidas durante o seu primeiro golpe lá no comecinho da rodada, que arremessou o deus lá em cima no ar, e na hora que os fios começaram a se enroscar nas lâminas do humano lá dentro daquela arma, e seguraram elas para não machucar o deus, meio que aquilo ali foi considerado um escudo defendendo ele. Isso também, sem querer, infelizmente, nos deu uma grande esperança de que a gente possa em algum momento ver o arco e flecha original do deus da mitologia, porque ela era a última forma que apareceu dentre as 3 quando a arma foi apresentada. Além de que, também teve uma pequena imagem na apresentação específica do Apolo que nós vimos lá, onde ele estava também usando arco e flecha. Então as chances que ele acabe fazendo isso é muito grande. Mas também, no capítulo recente, foi algo que nós vimos muito impactante, que eu até mencionei um momento para vocês. E isso foi lá no começo desse vídeo, de que ele acabou mostrando uma novíssima utilidade para a arma divina dele, do mesmo jeito que eu queria desde o início, já que se ele pode transformar os fios de Ártemis em qualquer coisa que ele desejasse, por que não usá-la de outra maneira? A primeira delas foi restringir os movimentos do seu oponente ao chegar perto dele e colocar os fios de Ártemis ao redor do corpo do seu oponente, meio que fazendo com que ele não possa mais nem se mexer ou atacar o Apolo. Que além de ser muito útil, eu acho que se o Apolo tivesse feito isso no corpo inteiro do Leônidas ou talvez de outros oponentes, e não somente no braço, como aconteceu no capítulo, para evitar o seu ataque mais poderoso, eu acredito que o Apolo com certeza poderia talvez ter vencido a rodada naquele mesmo momento ao nocautear o Leônidas, pois ele não teria nenhuma forma de se defender ou de se libertar daquela situação enquanto o Apolo estivesse segurando aqueles fios em específico, que aparentemente também foram capazes de suportar a força do rei Leônidas, que não estava conseguindo quebrá-los ou talvez separá-los do seu corpo.
Mas é óbvio que isso não iria acontecer, porque toda batalha, quase que obrigatoriamente, tem que ter uns 10 capítulos. Mas infelizmente, nessa parte dele conseguir restringir o seu oponente, existem certas desvantagens, que é exatamente ter que chegar perto o suficiente do Leônidas sem que ele perceba para conseguir enrolar os fios no meio do seu corpo. Porque no capítulo 81, nós podemos ver que o Apolo usou a vantagem do último ataque do Rei Leônidas para chegar mais perto do que antes quando estava, para depois acertar um golpe onde ele menos esperava. E que depois de usar essa habilidade para restringir o humano, é quase impossível que aconteça de novo, porque com toda certeza o Leônidas já estaria preparado para essa situação, já que provavelmente o Apolo usou a vantagem de que quase subiu muita poeira para cima e conseguiu se camuflar com sua velocidade para que o Leônidas meio que não percebesse sua presença. E a outra desvantagem é que os fios não ficam 100% presos no humano toda hora, já que no momento em que Apolo foi nocauteado, os fios de Ártemis soltaram Leônidas no mesmo momento, deixando então bem claro que é obrigatório que o deus esteja consciente para controlar os seus fios. Não é como se fosse uma corda comum e quando você a amarra não solta mais. E como deu pra ver que a resistência do Apolo não é lá das melhores, nocautear ele não parece ser algo assim tão difícil, especificamente para o Leônidas com aquela cabeça de pedra. E a segunda utilidade, bem diferente, que todos nós vimos o deus usar, é dar um buff a mais nos golpes deles usando o próprio fio de Ártemis, ou até mesmo embolando em seu próprio corpo, já que não tivemos uma explicação certeira de como ele funciona. Porque quando nós presenciamos aquele soco super poderoso que ele deu no Leônidas, os fios de Ártemis estavam enrolados em todo o seu braço, e a força foi tão grande que saiu um enorme raio de luz através do rosto do Leônidas, e logo depois do ataque, os fios se soltaram do corpo do Apolo. Então imaginem comigo a quantidade de oportunidades que o Apolo pode ter se ele usar a sua arma da forma mais eficiente possível. Porque com essa arma divina, se ela funcionar da forma que eu estou imaginando, como se fosse livremente, o Apolo poderia muito bem usar os fios de Ártemis como se fosse uma armadura, que faria os golpes deles ficarem ainda mais poderosos a cada movimento. E se isso fosse ainda mais aproveitado, podemos imaginar se o Apolo poderia talvez conseguir mais habilidades ainda, e não só uma força, como se sua velocidade em batalha ou algo parecida ficasse ainda mais alto, o que seria algo extremamente útil para escapar dos golpes do Leônidas. Porque esse momento do capítulo 81 deixou bem claro que os fios de Ártemis têm muito mais potencial do que a gente imaginava antes. E olha que eu já achava eles muito poderosos anteriormente, e agora pode até ficar apelão demais. E que tem um momento que eu tenho quase certeza que essa arma vai ser ainda mais aproveitada, que é depois do flashback do Apolo, que está cada vez mais próximo de realmente aparecer no mangá, bem mais do que você espera. Então me deixem aqui nos comentários outros poderes que você acha que o Apolo vai usar na batalha usando a sua arma divina. E não se esqueçam de se inscrever no canal como sempre, para que a gente consiga logo chegar aos 30.000 inscritos. E por último, um momento especial para todos os membros do nosso canal. O historiador Jonathan Rock, Ian Tales, Charlene Zero, Vianney Zutirra, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti, Otávio Araújo, Brendo Medeiros e Glitch TV.